Como iniciou a ideia do projeto Fortalecer? Ai, tanta coisa, né? Mas acho que inicialmente foi a partir de um diálogo entre a Trilhas e a coordenação, à época, né, do curso de design de modas, na pessoa da professora Camila, onde a gente encontrou, né, um objetivo comum de atuar junto ao território, né, do entorno da universidade, especialmente com mulheres na formação, o que era inicialmente uma coleção de uniformes para a PUC, né? Então, hoje se tornou muito maior do que isso, né? Além disso, né? Foi para além disso. E então a ideia inicial era justamente o fortalecimento do território a partir desse coletivo de mulheres, né? Costureiras, né? Qual foi a maior motivação para desenvolver e propor o projeto Fortalecer? Então a motivação estava na necessidade de articulação com o território da Vila Torres, de maneira contra-reversa, que a gente chama, né? Com demandas a partir da vila e não a partir da universidade, né? Como historicamente sempre ocorreu, né? Então, sendo assim, a gente buscou articulação com os cursos de design de moda e psicologia para a nucleação do grupo, né? E a qualificação e formação de um coletivo de costura que trabalhasse na perspectiva da economia solidária de maneira autogestionada. E que tivesse, obviamente, um impacto não só na vida dessas mulheres, né, que compunham esse coletivo, mas também das suas famílias e do território, né, que isso fosse uma onda que reverberasse na vida delas, da família e também do território, né. Qual foi o maior desafio na elaboração e execução do projeto? Acho que na elaboração a gente até não encontrou tantos desafios assim, né? Porque a gente comungava dos mesmos princípios, então a gente conseguiu estabelecer um diálogo bem interessante com a coordenação de design de moda, né? E com o curso de psicologia. Mas eu acho que o maior desafio foi justamente fazer esse movimento contra-reverso, né? Onde as demandas partiam do território e afetavam a universidade e não o que acontecia comumente, né? Da universidade levar suas demandas para o território, né? Coletar os seus dados e trazer para a universidade sem isso reverberar efetivamente na vida das pessoas, né? Acho que esse foi o nosso maior desafio e acho que agora, depois de 2 anos aí do projeto, a gente pode dizer que a gente avançou muito, né, consideravelmente nesse movimento e que hoje a gente tem as demandas da comunidade sendo pautadas dentro da incubadora, né? Quais as maiores dificuldades que surgiram no decorrer do projeto? Uma das dificuldades foi justamente a nucleação do grupo, porque a gente partir de pessoas tão diversas, né? Para a formação de um coletivo, para a formação de um grupo, e não de um grupo qualquer, mas de um grupo de trabalho para trabalhar de maneira coletiva, e não só para trabalhar de maneira coletiva, mas para trabalhar de maneira coletiva sob os princípios da economia solidária. Então, acho que esse foi, assim, uma das dificuldades que a gente teve, porque eu lembro até que quando a gente pega as fotos iniciais do primeiro encontro desse grupo e a gente vê as pessoas, né, que estavam lá e as pessoas que estão hoje, a gente vê assim nitidamente nos rostos como em 2 anos desse processo a fisionomia mudou, né? Não só a fisionomia, mas a postura delas, né? A maneira de fala, o lugar de fala delas, né? Do quanto isso foi alterado. Então, acho que assim, isso foi uma dificuldade, porque, né, nuclear um grupo é um desafio, então você pegar pessoas diversas, né, e nuclear em formato de grupo, e aí um grupo de trabalho, na perspectiva da economia solidária, né, a gente vai encontrando sempre, né, essas dificuldades e eu creio que a gente conseguiu, dentro desses 2 anos, nesse trabalho, a partir da contribuição da psicologia, a partir da contribuição da economia solidária, a partir da contribuição da qualificação técnica, hoje a gente vê que assim, isso está consolidado, né? Na sua opinião, qual é o dever do Grupo Marista e da PUC Paraná para com a comunidade e por quê?
Acho que não só enquanto instituição, né, mas enquanto missão da instituição mesmo, né, a missão é para sim os mais empobrecidos, né, e não só em relação à missão, mas também enquanto instituição, enquanto universidade, a gente está colado na vila, né, então acho que assim tem sim um dever ético, né, de desenvolver as nossas pesquisas, o nosso trabalho ali, né, para potencializar aquilo que há de bom, né, na vila, porque às vezes a gente tem um olhar muito acostumado às carências, né, e aí quando a gente olha para a vila, a gente logo enxerga as carências, né, a falta de saneamento, a falta de emprego, a falta de creche, a falta de lazer, mas a gente nesses 2 últimos anos a gente tem treinado também o nosso olhar para as potencialidades, né, aquilo que há de bom. Então assim, o que é de bom dentro da vila, né? E a gente tem visto que tem muita coisa boa. E eu acho que assim é um dever ético nosso enquanto instituição, enquanto missão marista, né? Potencializar aquilo que há de bom no território. Como a comunidade, os professores e os estudantes envolvidos no projeto Fortalecer puderam se desenvolver por meio do mesmo? Ah, legal. Isso é bem legal, porque a gente, no final do ano passado, a gente fez uma rodada de conversa mesmo, assim, né, de diálogo, e a gente pôde olhar, né, e foi o momento da inauguração, né, então a gente teve 2 ritos de passagem, eu digo, né, então ao final do primeiro ano, a gente teve a celebração da formatura, né, que foi no Tuca, onde elas fizeram camisetas com o nome do projeto, onde elas fizeram um desfile do que elas tinham, das peças que tinham, né, desenvolvido. Então aquele foi um rito de passagem, né, de um momento para o outro, né. E ano passado a gente teve mais um rito de passagem, que foi a inauguração do espaço da sede, né, que fica dentro da vila, num espaço cedido pelo Exército da Salvação. E uma coisa que a gente sempre fala, e foi uma coisa que a gente avaliou no final do ano passado, é que quando a gente olha para a cooperativa Nós, a gente vê que assim, foi um aglutinado de pessoas que resultou no que ela é hoje, né? Não foi só a trilhas, não foi só o curso de design de modas, não foi só o curso de psicologia, não foi só o Exército de Salvação, não foi só o coletivo delas, né? Mas foi um aglutinado de pessoas, né? Que cada um com sua contribuição, né? Fez com que ela se tornasse o que ela é hoje e aquilo que ela ainda vai se tornar, né? Para todos os envolvidos nesse processo, né? A gente vê que assim houve um crescimento para a gente enquanto profissional, né, de ver efetivamente, né, um trabalho sendo realizado de maneira respeitosa, de maneira democrática, né, e para os alunos, né, que puderam participar desse processo também, a gente viu que o quanto um projeto de extensão impacta positivamente na formação, né? Porque aí o aluno sai daquele ambiente acadêmico e vai para a realidade, né? Então, o quanto isso valorizou a formação técnica e profissional, né? Mas também humana, porque aí, assim, eu estou lidando com pessoas, né? Então, foi bem bacana, assim, esse processo. Tem sido, né? Que a gente ainda tem alunos vinculados. Você acredita que a sustentabilidade social fornecida pelo projeto Fortalecer irá impactar não só as pessoas diretamente envolvidas, mas também outros moradores da comunidade? Como? Legal, com certeza, né? Eu acho que esse é um dos princípios da economia solidária, esse é uma das diretrizes, né, da economia solidária, justamente o desenvolvimento territorial sustentável, né? E é o que a gente tem vislumbrado para o projeto Fortalecer em relação à vila, né? Hoje a gente tem o projeto Fortalecer como um guarda-chuva, né? Onde tem o núcleo da costura, tem o núcleo da jardinagem, tem o núcleo do paisagismo, tem o núcleo, né, do restauro de imóveis, tem o núcleo da gastronomia, então tem o núcleo da programação com os jovens, então tem várias frentes no projeto Fortalecer e o quanto ele, assim, a gente tem percebido o impacto dele, né, dentro da vila, né? Por exemplo, dando um exemplo das mulheres do núcleo da costura, hoje elas são fornecedoras dos uniformes escolares da escola, né, integral que tem ali dentro. Então a própria vila
vila, fazendo a gestão, né, das demandas da própria vila, né? Então, com preço justo, então as famílias podem comprar os uniformes com preço justo, né, com uma qualidade boa, sabendo que aquele recurso, que aquele dinheiro vai ficar e vai girar dentro da própria vila, né? Então esse é um dos princípios bem fundantes, né, do fortalecimento de um território, né, de maneira que as riquezas circulem internamente, né, e não se esvaiam para fora em outros fornecedores, né. Após o término da formação técnica, como Grupo Marista, a PUC-Paraná e os proponentes do projeto pretendem se provisionar e ou colaborar com a cooperativa formada a partir do projeto Fortalecer Costura. Bom, a Trilhas Incubadora Social Marista, ela tem uma metodologia de trabalho, né, de incubação dos empreendimentos, né, que a gente acompanha, enfim, que a gente incuba de maneira mais sistemática. Então, a gente tem uma metodologia que ela tem 4 degraus, né. O primeiro degrau a gente chama de assistência, o segundo de sustentabilidade, de subsistência, o terceiro sustentabilidade e o quarto escala. Então, a gente começou com esse grupo na assistência, né? E tem uma série de indicadores e instrumentais que ajudam a gente a identificar que esse grupo está nesse momento, né? Hoje, depois de 2 anos, a gente vê que elas já estão na subsistência, né? Então, a gente sabe que houve um avanço significativo, né? Mas a gente sabe que ainda tem outros, né, 2 degraus aí da caminhada para a gente caminhar com elas. Então, dentro desse processo de incubação e de acompanhamento desse grupo, né, digamos que a gente estaria aí mais ou menos na metade do caminho, que a gente ainda tem 2 etapas para desenvolver de trabalho com elas, né? A implementação do projeto está de acordo com a proposta estabelecida? Sim, eu creio que sim, e eu acho que ainda a proposta inicialmente estabelecida, ela ainda, quando a gente vai rever os documentos, né, de registro, a gente vê que foi muito além do que o inicialmente previsto, né? Hoje a gente vê que assim, o projeto Fortalecer, ele tomou um outro corpo, uma outra dimensão, né, do que inicialmente a gente tinha pensado, né? Então, a partir do projeto Fortalecer, hoje a gente vê que assim, não é só o núcleo da costura, mas como eu falei, tem outros núcleos se formando a partir das demandas do próprio território que acabam fortalecendo e dando um corpo maior para esse projeto, né? É isso. Obrigada, Graziele. De nada. Obrigada a vocês. Como iniciou a ideia do projeto Fortalecer? O projeto Fortalecer, ele foi um sonho que começou com nós, né, aqui na equipe, e ele depois teve o encontro de sonhos, mas assim, acho que a ideia principal que depois levou ao Fortalecer foi quando aconteceu o projeto Benedito, aqui no Grupo Marista, que foi quando teve a terceirização de várias áreas. E um dia eu e a Grazi, a gente estava indo almoçar e a gente foi falando sobre isso, né? Porque eles terceirizaram o pessoal da limpeza, jardinagem, enfim, as áreas de serviço no geral. E eu falei assim, nossa, já pensou que sonho seria se a gente conseguisse fazer um trabalho para que a população montasse cooperativas para atender nesse serviço? Eu até brinquei assim, falei, olha, de que a gente conseguir fazer algo nesse sentido, já podem me tirar daqui, eu já cumpri meu objetivo aqui. E o projeto Benedito foi na metade do ano de 2016, 2015. E aí, logo no segundo semestre, nós organizamos uma feira, que é aqui na PUC, e para a feira, os empreendimentos, os trabalhadores e trabalhadoras têm que passar por uma formação. E aí a gente foi procurar a Camila, que era a coordenadora do curso de Design de Modas na época, para pedir se era possível que alunos ou professores fizessem uma oficina sobre vitrinismo para o pessoal que ia participar da feira. E aí foi ali que a gente se encontrou, pôde trocar um pouco de ideia, um pouco de sonhos, né, do que a gente gostaria de fazer. Então foi aí que surgiu a proposta do Fortalecer Costura. Na princípio era um curso de costura voltado para a comunidade e a gente foi desenhando esse projeto junto, que ganhou o nome de Fortalecer, nessa perspectiva do fortalecimento do território a partir da qualificação profissional das pessoas. Qual foi a maior motivação para desenvolver e propor o projeto Fortalecer?
Olha, o desenvolvimento do território é uma motivação, mas assim, saber conhecer as diversas vulnerabilidades e as dificuldades desse povo, né? A situação em que vive, não só conhecer dados, mas poder caminhar dentro da vila, poder conversar com pessoas que moram na vila, isso... e claro, né, acho que um objetivo maior que é a promoção de uma sociedade mais justa e solidária. A gente tem aqui dentro um universo de conhecimento e de recursos e a gente tem do outro lado do muro um universo de negações, um universo de violações. Então, também o desejo, o sonho, a utopia de ter um mundo mais justo e solidário é também que impulsiona a gente a desenvolver esse tipo de projeto, né? Qual foi o maior desafio na elaboração e execução do projeto? Acho que a elaboração foi relativamente tranquila, porque existia um desejo de várias partes. Um desafio internamente foi apresentar esse projeto para outras instâncias aqui no grupo, né, dentro da universidade, por exemplo. A gente falar, olha, esse projeto é um projeto de extensão. E as pessoas entenderem que extensão não era só a qualificação, mas era o conjunto de ações que estava previsto dentro daquele projeto. Esse foi um desafio, mas também foi um desafio interessante e gostoso para a gente sensibilizar várias diretorias, reitorias. Então, mas eu acho que a elaboração ela é uma dimensão mais tranquila. O desafio, eu acho que ele é constante, que é do manter as pessoas motivadas em um projeto que leva, né, a gente está entrando no terceiro ano. Está indo para o terceiro ano. Então, manter as pessoas envolvidas num projeto como esse, motivadas para continuar, ficar num projeto por 3 anos, é algo que é um desafio e que exige muito de todas as pessoas que fazem parte. Porque nesse processo você tem conflitos, você tem disputas, você tem, às vezes, entendimentos diferentes de proposta. Então, o desafio é manter mesmo as pessoas vinculadas no projeto por tanto tempo, até que a coisa comece a dar frutos, como está acontecendo agora, né? Quais as maiores dificuldades que surgiram no decorrer do projeto? Acho que assim, a gente tem dificuldades em maior e menor grau. A gente teve dificuldade, por exemplo, em achar espaço para instalar os equipamentos para que elas pudessem trabalhar, tendo em vista que a maioria dos terrenos ou dos espaços na Vila Torres não são regularizados, e a gente precisava de um espaço que pudesse ser regularizado por conta da constituição jurídica do empreendimento. Esse foi um desafio que a gente envolveu todas as mulheres e também fomos a campo. A gente tem desafio da ordem financeira, por exemplo, a gente não teve até agora nenhum financiamento, nenhum patrocínio financeiro desse projeto. Então, vai fazendo tudo, mas ao mesmo tempo isso é a oportunidade de que o grupo amadureça, é a oportunidade de que o grupo faça junto. Também se a gente consegue um super patrocínio, chega lá e equipa tudo, e as pessoas não estão preparadas para isso, né? Aí você acaba também atropelando o processo. Então, na medida que é desafio, também é pedagógico, de ir caminhando conforme pode. Aí a gente pode pensar, tem desafios do cotidiano das próprias mulheres que estão compondo o grupo, né? Elas moram na vila, elas vivem todos os infortúnios que a vila vive. Então elas vivem a situação de ter suas casas reviradas também por policiais, elas vivem as ameaças das suas famílias, elas vivem todas as questões, elas são uma amostra da comunidade. Então, assim, é um desafio também você fazer isso, é um desafio você ter pessoas, a gente tinha preocupação de que ia ter pessoas dos dois lados, e a gente sabe que tem uma rivalidade entre os dois lados da vila, em que em algum momento poderia ter algum problema com relação a isso. Não tivemos nenhum problema com relação a isso. Temos um desafio que é a relação intergeracional. Você tem pessoas no grupo que são bem mais novas, tem pessoas que são mais velhas, tem pessoas com perfis totalmente diferentes. Então, esses são os desafios do cotidiano e que não nos cabe homogeneizar, né? Elas vão continuar tendo a sua... talvez a riqueza do grupo esteja aí. Tem a Dona Maria, que é a senhora de idade, mas que é com toda a sabedoria que já conhecia, que ensina para as mais novas. A gente tem as mais novas que tem todo um gás, tem facilidade com algumas coisas, mas que também tem uma dinâmica de cuidado com as outras que são um pouco mais velhas. Então, assim, os desafios, eles estão presentes como estaria em qualquer um outro grupo nesse sentido heterogêneo, né? Não é um grupo homogêneo. Na sua opinião, qual é o dever do Grupo Marista da PUC Paraná para com a comunidade e por quê? Acho que o Grupo Marista como um todo é uma entidade filantrópica.
a Rede Marista de Solidariedade efetivamente se posiciona, se constitui como uma entidade de defesa e garantia de direitos e de direitos humanos. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com a proposta do Fortalecer, que é garantir direitos, garantir promover dignidade humana. Eu não diria que é um dever, mas eu acho que está muito mais alinhado à missão. Mas se a gente pensar enquanto universidade, a gente tem a universidade às vezes muito como castelo, como produção de conhecimento, mas esse conhecimento para quem, né? Tem uma frase que eu... Não foi uma frase, mas uma fala que eu gosto bastante, que é assim, o conhecimento que produzimos, ele chega na periferia, ele é feito para quem, né? Então, acho que o Fortalecer tem ajudado a universidade, inclusive tem desafiado, sido... acho que é exemplo para outras iniciativas, né, de como que essa universidade, que produz conhecimento de ponta, que resolve problemas de grande escala, como que não consegue contribuir na resolução de problemas do cotidiano da comunidade que faz parte desse, né? A PUC não está isolada desse território, ela faz parte desse território. E fazendo parte, ela pode fazer parte dos problemas e pode fazer parte das soluções também, né? Então, nós produzimos conhecimento, produzimos tecnologia, contribuímos à formação de profissionais que vão trabalhar em todos os outros lugares e que vão trabalhar com esse tipo de situação. Eu acho que o Fortalecer, ele traz uma dinâmica de extensão. E eu gosto de pensar a extensão universitária assim, na universidade você tem o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino e a pesquisa te formam o profissional, o técnico, o cientista, mas é a extensão que forma o aspecto humano, que transforma o humano. Então, acho que o Fortalecer, ele pensando no aspecto da universidade, ele contribui para a formação humana das pessoas que passam por ele. Como a comunidade, os professores e os estudantes envolvidos no projeto Fortalecer puderam se desenvolver por meio do mesmo? Eu acho que, primeiro, a formação humana, isso que eu falei, né, de que quem passa por um projeto como esse, quem convive com a pluralidade de pessoas que a gente convive através de um projeto como esse, nunca mais é o mesmo. As situações que você passa são diversas e as situações elas acontecem ali, você que tem que administrar e tem que se resolver ali, não dá para deixar eu ir ali na sala perguntar para o professor como que eu resolvo, né? Você está com um grupo de mulheres no laboratório, você tem um conflito, você não tem como sair e dizer assim, peraí, né, já volto, vou ali descobrir como resolvo. Isso faz com que o aluno, o profissional, ele tenha que desenvolver um aspecto mesmo de mediação, de entender o contexto que elas estão, que elas vivem. Então, eu acho que tem essa questão de preparar mesmo, né, para uma outra realidade, mas também de sensibilização, né, para muitas coisas que a gente escuta delas dentro do laboratório, dentro da sala, mesmo lá na cooperativa, a gente nunca ouviria fora, ou se escuta de uma forma distorcida. E aí dentro a gente pode compreender que são famílias, como milhares de famílias brasileiras e as situações que elas estão envolvidas. Isso sensibiliza o aluno, sensibiliza o profissional para a necessidade de uma outra formação e de outro desenvolvimento, sabe? Precisamos desenvolver alta tecnologia, mas precisa também desenvolver tecnologia e pensar que temos muitas pessoas que estão na situação delas. Quanto por cento da população brasileira que vive nessa situação? Pensando nas pessoas que passaram por esse projeto, né, de alunos. Teve alunos da psicologia e alunos do curso de design de modas. O relato delas é do processo de aprendizagem. Primeiro do contato com a temática, porque nenhuma tinha tido contato com a temática economia solidária antes de trabalhar no Fortalecer. Então, ter contato com a temática significa conhecer uma outra forma de organização para o mundo do trabalho, que inclusive elas podem se organizar de outra forma para o mundo do trabalho. Acho que esse é um aspecto. Outro aspecto é da humanização da experiência, mas o outro também é de planejar suas atividades, né? de desenvolver um grau de autonomia, de planejar suas atividades, seu trabalho, seu labor. Né? Então, a devolutiva que a gente tem das pessoas que passaram por esse projeto, por os projetos dos alunos que passaram pela trilha, é sempre no sentido da contribuição da formação pessoal, da perspectiva do conhecer uma outra forma de se organizar para o mundo do trabalho e do desenvolvimento da autonomia, né? Porque daí precisa construir, a gente não leva nada pronto, a gente vai construindo junto e as pessoas todas fazem parte do processo de aprendizagem.
Você acredita que a sustentabilidade social fornecida pelo Projeto Fortalecer irá impactar não só as pessoas diretamente envolvidas, mas também outros moradores da comunidade? Ah, sim, com certeza. Elas trazem pra gente, as meninas que estão na cooperativa, que estão no grupo, né, que vêm se constituir como cooperativa ou como associação, a gente não sabe, elas trazem falas de que as pessoas da comunidade falavam, isso não vai dar certo. Outras pessoas já tentaram fazer cooperativa de costura aqui, isso não deu certo, né? Vocês estão perdendo tempo de vocês. Então, que outras pessoas falavam isso para elas. E elas apostaram que não, que ia dar certo. E tem dado certo, né? Eu acho que não é assim, isso vai dar certo, está dando certo. E isso, o fato dessa cooperativa, desse coletivo, desse grupo de mulheres dar certo, transformarem a vida delas, é uma forma de dizer para a comunidade que é possível. Que outras pessoas, então quando a gente pensa, é um impacto direto na vida de 8, 10, 12 mulheres que estão ali. Mas são 8, 10, 12 mulheres que estão ali naquele grupo que são observadas, que têm família, que têm relações sociais, né, que acabam sendo observadas pelo conjunto da comunidade e que na medida que esse coletivo dá certo, as pessoas começam a perceber que é possível e que junto é mais fácil. Então eu acho que a questão o nosso desafio, né, a nossa aposta é que as pessoas olhem para esse coletivo e vejam que é possível, que fomentem que venham outros empreendimentos na sequência. Após o término da formação técnica, como o Grupo Marista, PUC Paraná e os proponentes do projeto pretendem supervisionar e ou colaborar com a cooperativa formada a partir do projeto Fortalecer Costura? Então, aqui na incubadora a gente tem uma metodologia de incubação, que foi uma metodologia que foi sistematizada a partir da nossa experiência inicial. Isso é até interessante, porque os empreendimentos que a gente incuba, eles já vêm formados, né? Os grupos já estão formados, já vêm para a gente formado. E com o Fortalecer, a gente está provocando a criação de o fomento a novos empreendimentos. E aí, então, é um estágio antes da incubação. O que aconteceu com esse coletivo, ou o que a gente acredita que vai acontecer com os demais também que estão passando pelo Fortalecer, elas fazem uma qualificação, a gente trabalha a nucleação do grupo e aí elas começam a ser incubadas. Incubar é entrar nesse processo de assessoramento continuado. E aí tem as fases, então elas começam, né, nessa perspectiva, eles entram na primeira fase, que é da assistência. Ali a gente tem um conjunto de indicadores que a gente trabalha durante um período, até que ele alcance consiga estar num outro patamar que a gente chama de subsistência. Também tem um conjunto de indicadores, depois vai para a sustentabilidade, depois a escala. Então, essa assessoria, esse empreendimento já são incubados por nós. Temos trabalhado aqui na PUC para que elas possam vir a ter um espaço aqui dentro para comercializar os produtos. A gente tem aí para o segundo semestre, né, o ideal de confeccionar uma coleção com a marca da PUC, que era, né, a nossa ideia original lá, de ter uma coleção com a marca PUC, que elas vão confeccionar e poder comercializar para a comunidade acadêmica como um todo. E acho que o fortalecimento da relação desse empreendimento com outros do território, né? Vamos pensar, essa instituição tem escolas particulares, então, se esse grupo der certo, de repente a gente pode ter outro, pode complementar, que venha, sei lá, confeccionar um uniforme para as escolas particulares, né? Para além da articulação com o território. Então, eu acho que a gente tem a perspectiva de formar, tem a perspectiva do incubar através das trilhas, e a gente tem também a perspectiva de consumir produtos, que a gente fala muito do ajudar o território, às vezes na perspectiva de levar as coisas prontas. E quando a gente fala do fortalecimento do território, está falando da geração de trabalho e renda e da qualificação técnica, a gente está falando de qualificar as pessoas para que elas possam atender as demandas das empresas da região. Então, isso é a proposta também com a gastronomia, essa também é a proposta com jardinagem, é que essas pessoas que passam, né, fazer a qualificação através do projeto Fortalecer, elas possam atender as demandas do próprio território. Porque nada melhor se eu quero contribuir efetivamente com esse território do que contratar o serviço do território. Porque isso vai fazer com que as pessoas se sintam recebidas por o trabalho que elas fizeram, elas se sintam minimamente dignas e elas possam também ter uma vida melhor. Então, se eu preciso daquele serviço, esse território tem pessoas que podem fornecer esse serviço, por que eu vou comprar de um outro lugar? Então, eu acho que o grupo como um todo tem aí muitas possibilidades de contribuir nesse sentido. A implementação do projeto
está de acordo com a proposta estabelecida? Sim, eu acho que a ideia inicial que era de fazer a coleção com o uniforme da PUC, a gente tá com o horizonte para o segundo semestre, a gente percebeu no meio do caminho que um ano de formação não era suficiente para elas terem a técnica suficiente para o que a gente queria, mas assim, que era para formar um empreendimento, que era para trabalhar com costura, que era para trabalhar com uniforme, eu acho que está totalmente dentro, assim, não. Talvez a gente tivesse um pouco ansiosos, achando que em um ano e meio seria suficiente. Mas é o tipo de projeto que a gente não pode ter muita ansiedade, a gente tem que ter mais persistência. É isso. Obrigada, Lorena. Por nada. Bom, Luciane, como você soube e como você se inscreveu no projeto Fortalecer? Eu fazia já um curso do Vitrino na FAI, aí como o programa acabou, eles lá mesmo no CRES, eles falaram que ia ter um projeto Fortalecer. Aí eu me interessei muito, né, porque já fazia um outro programa que tinha acabado, já não tinha me professado tão bem. Então, para mim era uma oportunidade de aperfeiçoamento e eu me inscrevi. Quais eram suas expectativas diante do projeto Fortalecer? O projeto era abrir uma cooperativa e eu achei muito interessante, porque eu já costurava sozinha, vivia sozinha e eu achava que estava trabalhando em equipe. Qual foi o maior desafio durante o projeto? O maior foi quando a primeira encomenda que a gente teve, né, que foi 1.400 bolsas, a gente conseguiu fazer e entregamos os três. Como foi o seu contato com os alunos e professores da PUC Paraná? Foi a partir da feira da minha solidária, os professores tiveram a ideia de fazer um projeto, né? Já era um sonho das professoras, elas já tinham um plano, mas daí elas incentivaram com a feira e daí a gente foi tendo contato com vários outros professores, a partir de duas professoras que começou a incentivar o projeto, aí vários outros estão com parceria, né? E a gente foi assim, não, né? Sim, a de psicologia, o professor agora do Churrão, o professor Paulinho, todo mundo ali que bastante a gente no tudo. Tem algo que você gostaria que tivesse sido diferente durante o projeto Fortalecer? Eu acho que poderia ser duas aulas, sabe? Aí isso aí só faltou mais, acho que horas de aula. Foi muito pouco tempo, poderia ter sido mais. Você percebeu alguma mudança na sua vida desde o início do projeto Fortalecer? Sim. Eu tô bem mais autônoma, né? Mais responsável. Agora eu tô mais dedicada ao trabalho, daí. Que outros tipos de projeto você acha que a PUC Paraná e a Rede Marista de Solidariedade poderiam oferecer à comunidade? Eu acho que de games, que os jovens gostam muito. Qualquer projeto eu acho que é importante, né? Acho que depende assim da disposição de algum professor que queira dar alguma coisa, né? Aí as pessoas elas se interessam, eles sempre perguntam, né? Como vai ser, que nem pra gente que já fez, qual vai ter outro, qual vai ser? A gente não sabe o que dizer, porque a gente não sabe, né? Falei, teve de gastronomia agora, depois teve de pratos, agora de pratos frios. Entendo que eles estão falando primeiro ou segundo, mas muita gente pergunta, a gente como vai ser o próximo, quando vai ter mais. Aí a gente fala, calma, gente. Assim que vai aparecendo lá no CRAE, vocês vão lá perguntando sempre, que uma hora conversando, a oportunidade vai Legal. O que você espera da PUC Paraná e da Rede Marista de Solidariedade com a conclusão do projeto? Espero que a gente continue com parceria e eu gostaria de agradecer, né, muito por tudo que possa ter mais cursos para as pessoas que vão oportunidade agora de
Bom, dona Maria, como você soube e como se inscreveu no projeto Fortalecer? Eu soube através de uma amiga que estava já aqui há uns 3 meses, né? Ela falou para mim, como eu tinha vontade de aprender o corte mesmo, né? Então eu falei com ela, ela disse, se aguarde que eu vou falar com a professora. Aí se der, você vai. Daí ela falou e disse, ó, da Maria da professora aí. Daí eu Legal. decidi. Quais eram suas expectativas antes do projeto e quais são suas expectativas depois do projeto Fortalecer? Assim, eu tinha vontade de aprender, né, esse corte para mim trabalhar mesmo em casa. E agora depois tanto para mim, né, como também para as pessoas que precisam, né, ajudar nessa parte. Como foi o seu contato com alunos e professores da PUC Paraná? Através assim de convite, da gente estar nesse trabalho, né? Então o contato foi assim, através de estar nesse trabalho, né? Aí foi tendo os contatos com as pessoas. E a senhora achou bom esse contato? Legal, para mim foi muito ótimo. Tem algo que você gostaria que tivesse sido diferente durante o projeto Fortalecer? Assim, eu queria que fosse mais aprofundado, né? Porque a gente ainda não foi assim, muito aprofundado mesmo, do jeito que eu queria mesmo. Para mim não foi tanto, queria que fosse um pouco mais, que a gente ainda tem dúvida em alguma coisa na parte. Mais algo? E sim. Que outros tipos de projetos você acha que o PUC Paraná e a Rede Marista de Solidariedade poderiam oferecer à comunidade? Eu gostaria de fazer um curso assim de cozinheira também, né? Isso aí é uma coisa ótima, né? De confeiteira, assim. O que você espera da PUC e da Rede Marista de Solidariedade com a conclusão desse projeto? Bom, eu espero que pode acontecer mais algo que venha nos ajudar, né? Bom, dona Alzira, como você soube e como se inscreveu no projeto Fortalecer? É que eu estava com os netos ali na creche da PUC, e daí a gente viu lá, né, as informações, daí eu peguei e levei para casa, né, aquela folha, né, como é que fala? É uma ficha, né? Tinha uma ficha assim. E daí tá fazendo o corte e costura, né, do curso que ia começar. Daí depois eu procurei as pessoas que estavam fazendo a programação, daí eu peguei o nome, daí eu vim participar. Quais eram as suas expectativas antes do projeto Fortalecer? E quais são suas expectativas depois do projeto? Não, antes do projeto sei lá, faz muitos anos, né, que eu estava viúva, nunca tinha mais trabalhado fora, né, porque eu já tinha trabalhado aqui na PUC já há uns 14 anos que eu trabalhei aqui, depois disso não trabalhei mais, né, daí eu pensava, né, em fazer algum serviço, mas não achava assim um jeito de trabalhar fora por conta dos netos, sempre cuidando de netos, sabe? Se não era um, é outro. E daí quando apareceu essa oportunidade, eu vim para fazer o curso para ver se eu consigo, né? Fazer o serviço extra também. Qual foi o maior desafio durante o projeto Fortalecer? Eu nunca tinha, né, pegado para costurar, para poder fazer molde, tirar do papel, né, para trazer para o tecido, né. Então foi bastante. Tem algo que você gostaria que tivesse sido diferente durante o projeto? Não tem assim nada diferente. Para mim foi tudo ok. Tudo que teve, nós, né, fazemos tudo junto e eu achei bom tudo. Você percebeu alguma mudança na sua vida desde o início do projeto Fortalecer? Sim, que antes eu ficava mais só em casa, né, só cuidando das crianças, só trabalhando. E vim aqui, eu aprendi, né, a pelo menos costurar um pouquinho, né, para mim já foi muito bom. Que outros tipos
de projeto que você acha que a PUC Paraná e a Rede Marista de Solidariedade poderiam oferecer à comunidade? Eu acho que todos os cursos que puder. Para os jovens, né, para as famílias, assim, mulheres, não, é bom. Só não sei te dizer o nome de todos, que é muito curso, né? Tem uns que nem sei dizer bem o nome. Você gostaria de fazer alguma consideração final? O que eu tenho a dizer é que foi muito bom fazer o curso aqui. As professoras foram de excelente qualidade com nós, né? E eu gostei de tudo que foi feito aqui, na verdade. Como iniciou-se a ideia do projeto Fortalecer? A ideia do projeto Fortalecer, ela teve início quando eu e a professora Lilian, a gente fez uma visita no Senai CETIC na PUC-Rio. E lá no Senai CETIC, no Rio de Janeiro, na PUC-Rio não, no Senai CETIC no Rio. É que a gente fez uma visita, foi uma vez que a gente foi fazer uma visita no Rio de Janeiro, que a gente foi no Senai CETIC e na PUC-Rio. Mas no Senai CETIC que a gente teve essa ideia, porque o Senai CETIC ele está localizado lá no Rio de Janeiro, também perto de uma comunidade que está em área de vulnerabilidade, né? E eles ofereciam lá no Senai CETIC cursos profissionalizantes para mulheres da comunidade de corte e costura, mas era só isso, né? E a gente ficou muito com essa ideia na cabeça, mas a gente queria um pouquinho além disso, que era a ideia da formação de uma cooperativa de costureiras. Qual foi sua maior motivação para desenvolver e propor o projeto Fortalecer? Minha maior motivação para propor e desenvolver é a questão realmente da solidariedade, assim, né? De ajudar o próximo. E também a gente sabe que essa área de costura é uma área difícil, né? É uma área difícil de encontrar bons profissionais, então a gente quis juntar os dois. Até agora, qual foi o maior desafio na elaboração e execução do projeto? O maior desafio na elaboração, no momento até de elaborar, ele não foi difícil, assim, ele não teve... Agora, no desenvolvimento, é que assim, a gente tá lidando com pessoas, né? Então, assim, motivar também as pessoas para que elas venham, né? Eu acho que unir, porque assim, a gente acabou unindo uma aluna de graduação, que era professora, né, delas no curso de profissionalizante de corte e costura. A Trilhas teve um papel essencial, a Trilhas Incubadora Social Marista teve um papel essencial no desenvolvimento desse projeto, porque sem realmente a Trilhas como parceira não teria se realizado. Mas eu acho que a maior dificuldade é realmente, né, motivar também, mostrar que ao final do projeto, né, essas mulheres teriam realmente uma nova, de repente, expectativa no meio profissional e de vida também. Quais as maiores dificuldades que surgiram no decorrer do projeto? Teve alguns momentos que a gente começou com o maior número de alunas e teve um momento que elas se desmotivaram e deu uma baixada, assim, né, no número de participantes. E eu, assim, para mim, uma dificuldade foi a questão do tempo, assim. Eu gostaria, em alguns momentos, eu me senti um pouco afastada do projeto e eu gostaria de estar mais próxima, devido à demanda de trabalho normal, mas assim, era uma coisa que eu gostaria de ter, em alguns momentos, participado um pouco mais de perto. Na sua opinião, qual é o dever do Grupo Marista e da PUC Paraná para com a comunidade e por quê? Eu acho que ofertar cada vez mais esse tipo de curso profissionalizante, né, para todos os públicos da comunidade, crianças, jovens. Eu acho que esse é o nosso dever, tanto de PUC como de Grupo Marista, buscar, né, dar mais oportunidade para a comunidade. Como a comunidade, os professores e os estudantes envolvidos no projeto Fortalecer podem se desenvolver por meio do mesmo? Eu acho que
vão se desenvolver sendo cidadãos mais conscientes da realidade, né? Porque quando você se aproxima de pessoas de uma realidade totalmente diferente da sua, né, você começa a perceber realmente essa questão de vulnerabilidade social, né? Você começa a perceber coisas que você, às vezes você sabe, né? No jornal, lógico que a gente sabe, né? Mas assim, quando você tem pessoas que moram na comunidade, né? Em uma região realmente mais vulnerável, de extrema pobreza, e você vê que são pessoas comuns, né? Pessoas que querem também buscam curso, buscam conhecimento, buscam melhorias. Você, né, nas rodas de conversa, você vê que elas têm as mesmas preocupações, os mesmos anseios de uma mãe, né, de qualquer faixa etária, de qualquer classe social, né? Então, assim, você percebe que não tem por que existir diferença, assim. O design, segundo a Manzini, não se trata somente de aplicar novas possibilidades, tecnologias ou produtivas específicas, mas de promover novos critérios de qualidade que sejam ao mesmo tempo sustentáveis para o ambiente, socialmente e culturalmente atraentes. E por isso pode ser utilizado como meio de inovação social. Assim como o design, mais propriamente o design de moda, pode ser utilizado como uma ferramenta de inovação social? Com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que a gente atingiu, no sentido de os conhecimentos do design de moda serem aplicados, né, inovando socialmente no sentido de estar unindo essas pessoas para desenvolver uma cooperativa, né, e pensando, né, durante 2 anos que elas estiveram aqui conosco na PUC, semanalmente, né, frequentando esse curso, com certeza, né, por meio de técnicas do design de moda, com certeza a gente está inovando socialmente para o desenvolvimento da cooperativa. Você acredita que a sustentabilidade comunitária fornecida pelo projeto Fortalecer irá impactar não só as pessoas diretamente envolvidas, mas também outros moradores da comunidade? Como? Eu acho que impacta, com certeza, as pessoas envolvidas, porque assim a gente já percebe, a gente já sente pelo que elas nos trazem, pelos comentários, né, a perspectiva delas de ter a cooperativa, de ter o seu próprio negócio, né, sendo empreendedoras mesmo. E ao mesmo tempo eu acho que isso acaba gerando, né, a cooperativa, né, elas já estão com o prédio da cooperativa, que vai ser inaugurada na semana que vem, por sinal vocês estão super convidados, acho que a gente tem que falar. Isso vai refletir para toda a comunidade, porque não é, eu fui lá na PUC, fiz um curso e pronto, né? Fui na PUC, eu fiz um curso, agora eu tenho lá uma sala, né? Um predinho ali onde eu tenho a minha cooperativa, onde eu vou fazer o uniforme da escola da comunidade, onde eu vou poder realmente, né, me manter, de repente, com esse trabalho. Esse é o objetivo, né? Que elas realmente tenham uma nova perspectiva de vida e que com a cooperativa elas consigam se manter, enfim, né, financeiramente. E isso acaba impactando toda a comunidade, que vai perceber que não foi um simples curso, né? Elas fizeram um curso e estão tendo uma nova perspectiva de vida. Após o término da formação técnica, como grupo marista, a PUC Paraná e os proponentes do projeto pretendem supervisionar e ou colaborar com a cooperativa? Então, é uma coisa que eu penso diariamente e me cobro muito. Como que a gente vai poder... Porque eu sempre falo que o projeto Fortalecer, ele para mim, no meu ponto de vista, ele só vai dar certo, assim, se daqui 3 anos eu passar ali e a cooperativa estiver funcionando. Né? Elas, agora, no final de 2017, elas terminam esse processo de capacitação, né? Elas estão desde março de 2016 aqui com a gente. Agora, dezembro de 2017, termina esse processo de capacitação profissional e a partir de semana que vem a cooperativa é inaugurada e elas vão ter que caminhar com as próprias pernas, né? Mas no meu ver, assim, para que dê certo realmente esse projeto, eu realmente passar ali daqui 2 anos e falar, não, realmente o projeto deu certo, elas estão lá trabalhando, estão tendo demanda. E eu acho que ainda nesse começo, elas vão precisar um pouco da gente, né?
Não sei ainda como, sinceramente, não sei como que a gente vai ajudar, mas eu pretendo, né, junto com a Rede Marista de Solidariedade, criar alguma dinâmica para que a gente possa colaborar com elas. A implementação do projeto até o momento está de acordo com a proposta estabelecida? Mais ou menos. Eu, no meu ponto de vista bem crítico, assim, eu acho que a gente falhou em alguns momentos em capacitação técnica. Eu acho que tem coisas que eu entendo também que foi uma estudante, que foi a professora, né, que também estava aprendendo, que para ela foi um aprendizado maravilhoso, né, ela como estudante ser professora, né, então durante 2 anos ela está sendo professora, mas assim, eu acho que tinha que ter, nesse momento, tinha que ter um professor da PUC semanalmente ali, coisa que a gente não tinha condições, né, nem eu, nem a professora Lilian estavam semanalmente ali, devido à carga horária, enfim, mas eu acho que seria importante jamais deixar de envolver o aluno. Acho que a Aline, como aluna, tinha que estar ali lecionando, mas tinha que estar uma professora acompanhando semanalmente também o processo. É isso. É isso. Acabou.